Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom galera, como vocês bem sabem, essas aulas são destinadas aos alunos do 2º ano. Perfeito? Muito bem galera. Bom, continuando aí nessa onda, né, de mecanismo de reações, aquela história toda, né? Hoje, pessoal, a gente vai ver alguns tipos de reações orgânicas, certo? Pessoal, bom, para a gente entender a dimensão desse conteúdo, a gente tem que entender que existem diversos tipos de reações orgânicas, tá? E esses diversos tipos a gente consegue encaixá-los em alguns tipos de classificações, beleza? Muito bem. Então prestem bastante atenção, tá? A gente vai ver alguns tipos de classificações, certo? E vamos começar hoje, pessoal, pelo tipo de reações de substituição. Presta atenção nesse nome, hein? Substituição. Belezinha? Então vamos lá. Existem vários tipos de reações orgânicas. Elas podem ser classificadas em adição, substituição, eliminação, oxidação, redução e etc, né, pessoal? Tem vários outros tipos. No caso, mais alguns tipos, né? Muito bem. As reações de substituição, que são aquelas que a gente vai ver hoje, né? Elas ocorrem quando um átomo de uma molécula orgânica, né? Um hidrogênio, praticamente, é substituído por outro átomo ou um grupo de átomos, tá? Então, presta atenção, galera. Quando a gente tem um átomo de uma molécula orgânica substituído por outro átomo ou um grupo de átomos, né? Pode ser um grupo também, a gente vai ver os dois casos, a gente vai ter as reações de substituição. Tranquilo? Por exemplo, né? Um exemplo de reação de substituição que a gente poderia ter. Temos a halogenação. Pessoal, o que seria a halogenação, propriamente dita, né? Pensa comigo. Halogenação está falando em halogênio, não é verdade? Pessoal, qual é o grupo de halogênios da tabela periódica? Vocês lembram? Vamos tentar lembrar, Se a gente fosse pegar a tabela periódica, a gente ia ver os principais halogênios, né? Que são os 4 primeiros, beleza? E a gente vai ter flúor lá em cima, tá? Embaixo do flúor a gente teria o cloro, depois bromo e depois iodo. Acompanha aí vocês com a tabelinha da casa de vocês, tá? É bom vocês aprenderem começarem a consultar na mão de vocês mesmo, que aí vocês já vão se familiarizando mais com a própria tabela, né? Vocês já vão aprendendo a manusear melhor a tabela, que também é bem importante, né? Dizem que a tabela é o melhor amigo aí do químico, né? No caso do químico e dos alunos quando eles estão fazendo prova. Beleza, galera? Então, a halogenação, como o nome já diz, a gente vai levar em consideração os halogênios, beleza? Então vamos lá. Ocorre quando um ou mais átomos, tá? Ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por um ou mais halogênios, beleza? Então, quando um ou mais átomos de hidrogênios são substituídos por um ou mais halogênios, vai depender da reação, né? Exemplo. Se a gente pegar como exemplo aqui, o metano, CH4, consegue identificar que esse cara é o metano? CH4, né? Um carbono só, prefixo para um carbono seria o prefixo met, certo? Só tem ligação simples, né? Então o intermédio seria an e a terminação dos hidrocarbonetos usual, né? O. Então fica metano, certo? Aqui a gente tem uma molécula de cloro, Cl2. Eu coloquei ela, um cloro ligado ao outro, né? E aqui eu só deixei ele compactado, vamos dizer assim, Cl2. O que vai acontecer? Um dos hidrogênios, eu até destaquei aqui em vermelho, nessa reação de halogenação,
na presença de luz, né? O que vai acontecer? Um desses cloros dessa ligação, né, vai substituir esse hidrogênio. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Uma halogenação. Percebam, então, que o metano, junto com o Cl2 na presença de luz, vai fazer com que aquele cloro, um dos cloros da ligação, substitua o hidrogênio, né? Um desses hidrogênios, eu só destaquei esse aqui, porque seria um deles, né? Então foi a minha escolha mesmo. Poderia ser qualquer um dos outros. Ficou, então, o cloro no lugar dele, certo? E o hidrogênio que estava aqui, que foi substituído, ele veio e passou a se ligar com o cloro, formando o HCl, que é o ácido clorídrico. Belezinha, pessoal? Então, ó, percebam que houve a formação deste cara. Quem é ele? Clorometano. Beleza? Então, houve a formação do clorometano e ácido clorídrico. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Muito bem. Vamos ver agora outro exemplo, ó. Lembrando, aqui a gente viu o caso onde um átomo de hidrogênio foi substituído por um halogênio, né? Beleza? Então, aconteceu uma halogenação. Vamos ver agora aqui, ó. Percebam, galera, que eu destaquei agora dois hidrogênios, né? Botei dois hidrogênios em vermelho. Beleza? Então, o que acontece? Por que eu botei dois hidrogênios? Percebam que do lado a gente tem 2 mols de Br2, tá? Eu tenho 2 mols de Br2, como se eu tivesse isso aqui, ó. 2BrBr, né? Pois bem, o que vai acontecer? O bromo também não é um halogênio? Sim. Esses hidrogênios selecionados foram justamente os hidrogênios que eu substituí posteriormente, né? Mais uma vez, pessoal, aqui não tem ordem de preferência, tá? Os 4 hidrogênios estão sofrendo aqui a mesma força do carbono, né? Então, poderia ser qualquer um desses hidrogênios aqui a serem substituídos, tá? Então, olha só, o bromo, né? 2 bromos aqui, um de cada ligação, tá? Um de cada ligação, ele vai substituir esses hidrogênios, fica CBrBr. Muito bem, então, não saiu dessa vez 2 hidrogênios daqui? Não sobrou 2 bromos aqui? Pensa comigo, se a ligação é BrBr, eu tenho 2, né? 2 mols de ligação BrBr. Vai sair um bromo de cada ligação, né? Vai sobrar 2 bromos. E são esses bromos que vão se ligar com esses hidrogênios quando eles forem substituídos. Portanto, fica 2 mols de HBr, né? Os 2 hidrogênios que saíram com os 2 bromos que sobraram aqui. E também percebam que essas reações de halogenação elas ocorrem na presença de luz, tá certo? Então houve aqui o resultado, né, do dibromo, né? Esse aqui é o dibromo. Deixa eu escrever aqui do lado, ó. Dibromo metano, né? E ácido bromídrico. Tranquilo, pessoal? Agora a gente vai ver um exemplo um pouquinho diferente, tá? Um exemplo um pouquinho diferente. Detalhe, antes da gente ir para esse exemplo. Aqui houve uma halogenação, só que dessa vez eu tive, né, 2 hidrogênios substituídos por 2 halogênios, né? A halogenação não acontece a substituição de um ou mais hidrogênios por um ou mais halogênios. Aqui a gente viu o exemplo que ocorreu a substituição por um ou mais, né, halogênios. No caso, a gente fica com esse mais halogênios aí. Foram 2, né? Professor, poderiam ter os 3 hidrogênios substituídos? Se eu tivesse 3 mols de Br2, sim, o terceiro hidrogênio seria substituído por um bromo também. Sacaram a ideia? Beleza, pessoal? Se fosse só um mol, que nem no exemplo acima, só um bromo entraria aqui. Tranquilo, galera? Muito bem. Agora a gente vai ver esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, o propano, 3 carbonos em sequência, só ligações simples entre esses carbonos, né? Então aqui a gente vai ter o propano,
mais o Cl2, mais o ClCl, né? Certo. Então, vamos lá. Percebam agora os produtos possíveis, galera. Concorda comigo que o cloro ele pode substituir tanto um hidrogênio de um carbono da ponta, como também um hidrogênio do carbono do meio? E aí, como que a gente faz para saber qual seria o produto final desejado? Quer dizer, o produto final obtido, né? Ó, percebam que do lado da seta eu coloquei duas possibilidades. A primeira possibilidade eu coloquei o cloro no carbono do meio. Ó, percebam que o carbono do meio, pessoal, ele tem dois hidrogênios, né? Ele está fazendo duas ligações, com o carbono da esquerda uma, com o carbono da direita outra. Então, ele tem dois hidrogênios. Percebam que se a gente tirar um desses hidrogênios, né, substituir um desses hidrogênios, o cloro vai entrar nesse carbono aqui do meio. Correto? Foi o que aconteceu aqui nesse primeiro caso. Então, aquele hidrogênio que saiu daqui, ele vai fazer que nem no primeiro exemplo, né? Deixa eu descer um pouquinho para vocês verem. Aquele hidrogênio substituído vai fazer que nem esse cara aqui fez. Vai juntar com outro cloro para formar o HCl. Tá? Então, até aí, tudo igual, né? Muito bem. Então, ó, o cloro veio aqui para o carbono do meio, formou o HCl também. Tranquilo? Mas a gente tem que entender que o cloro ele poderia também entrar num dos hidrogênios do carbono da ponta. Certo? Se for o caso, o que ia acontecer? Não tem 3 hidrogênios? Ia sair um, né? Ia ficar CH2, um dos hidrogênios sai para ficar com o cloro que sobrou, e o cloro entra no lugar dele. Beleza? Mas então, esse cara não é diferente desse cara? Eles são completamente diferentes, né? Aqui a gente vai ter o 2-cloro propano. E esse aqui é o 1-cloro propano. Beleza? São isômeros de posição. Lembra disso? E a gente viu que na isomeria, né, qualquer detalhezinho que muda, muda completamente o composto. Muito bem. Então, qual deles será o mais, não o mais estável, mas o que vai sair com mais facilidade nesse caso, né? Pessoal, vamos lá. Tem uma regrinha para isso. Vamos ler essa regrinha? Ó. Nas reações de substituição, o hidrogênio presente no carbono menos hidrogenado tende a ser substituído com mais facilidade. Então, presta atenção, galera. O hidrogênio presente no carbono com menos hidrogênios tende a ser substituído com mais facilidade. Qual desses carbonos tem menos hidrogênio? O do meio ou o da ponta? O do meio tem 2 hidrogênios. O da ponta tem 3 hidrogênios. Certo? Então, na regrinha fala pra gente que o carbono que tem menos hidrogênios, né, aqueles hidrogênios são mais fáceis de ser substituídos. Beleza? Então, isso leva a gente a concluir que o carbono do meio ele vai ser aquele que vai ter seu hidrogênio mais facilmente substituído, né? Seguindo essa regrinha aí. Beleza? Então, pessoal, perdão aí, deu aquela travadinha, né, de costume. Faz parte, né? Não tem como a gente evitar. Só para a gente finalizar a regrinha, eu tinha colocado um sinal de maior aqui, porque a gente viu que esse cara vai sair mais do que esse, né? O de cima sai mais do que o de baixo, porque ele é o carbono menos hidrogenado. Então, de forma geral, pessoal, o carbono terciário ele vai ter preferência na entrada do halogênio do que o carbono secundário e este do que o carbono primário. Beleza? Por quê? Porque o carbono terciário ele vai ser o menos hidrogenado. Né? Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 carbonos. Ou seja, só teria espaço para um hidrogênio nele. Se ele está ligado a 3 carbonos, tem um hidrogênio nele. O carbono secundário está ligado a 2 carbonos, sobra espaço para 2 hidrogênios. Então, ele já consegue ser mais hidrogenado do que o terciário. E o carbono primário? O carbono primário só está ligado a um carbono, né? Então, tem espaço aí para 3 hidrogênios. Ele vai ser o mais hidrogenado de todos. Então, seguindo a regrinha, como o halogênio ele vai entrar, né? A substituição do halogênio vai ser
pelo carbono menos hidrogenado, então nesse caso o carbono secundário teve preferência sobre o primário, então esse cara aqui vai sair muito mais, né, papo de 90%, e esse aqui não é que ele não vai sair, mas vai sair menos, no caso aí uns 10%, por exemplo, beleza? A halogenação em hidrocarbonitos aromáticos. Pode ocorrer? Pode. Ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio de um anel aromático, tá, pessoal? Isso a gente está levando em consideração o anel aromático, são substituídos por um ou mais halogênios, tá? Então, isso vai ocorrer quando um ou mais átomos de hidrogênios presentes em um anel aromático, quando eles são substituídos por um ou mais halogênios, beleza? Então, aqui a gente vai ter o benzeno, certo? Aqui a gente vai ter o benzeno, tá aqui o anel aromático dele. Percebam que eu destaquei esse hidrogênio aqui pra gente, né? Justamente para a gente ver que ele vai sair. Lembrando, aqui como todos eles sofrem a mesma força, né? Eu destaquei esse aqui por comodidade mesmo, mas poderia ter sido substituído qualquer um, né? Aqui, cloro com cloro. Então vai acontecer uma halogenação, né? O cloro, ele vai substituir esse hidrogênio aqui, tá? Essa reação ela ocorre na presença de um catalisador, que é o FSL3, mas isso aí vocês não precisam focar muito agora, né? Basta a gente entender o procedimento. Então, olha, o cloro substitui esse hidrogênio, fica então, esse cara aqui vai ser formado. O hidrogênio que foi substituído, mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior, né? O hidrogênio substituído, ele vai se juntar com o cloro que sobrou, formando o HCl, tá? Então aqui a gente tem a formação do clorobenzeno, e ácido clorídrico. Lembrando que a posição do cloro aqui poderia ter sido em qualquer um desses carbonos do anel. Beleza, galera? Essa é a halogenação em hidrocarbonetos aromáticos. Tranquilidade? Beleza. Vamos ver agora então nitração. Vamos ver um pouquinho da nitração, galera. Como é que vai ocorrer então a nitração? Preste atenção aqui. Nitração ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio, sempre os átomos de hidrogênio que estão sendo substituídos, né, pessoal? Um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo nitro, que é o NO2, tá? Esse tipo de reação envolve o ácido nítrico, tá? Esse grupo nitro, ele vai vir justamente do ácido nítrico, belezinha? Então é isso que vai acontecer aqui. Esse NO2, tá? Percebam que eu desmembrei aqui esse ácido nítrico, beleza? Eu desmembrei a ligação hidroxila presente ali, né? Porque o HNO3 ele tem esse HO aqui, né? Esse OH e esse NO2 aqui, tá? Se a gente fosse desmembrar todas as ligações, a gente ia ver a formação desse OH. Ele tem uma hidroxila nele, tá? O que vai acontecer? Por que a gente fez esse desmembramento? Porque essa hidroxila aqui, vocês vão ver que ela vai justamente se apegar com esse hidrogênio aqui, né? Eles vão se juntar com um desses hidrogênios para formar o que, pessoal? O que forma, pensa comigo, conta comigo, ó, OHH ou HOH. O que isso aí forma? Não são dois hidrogênios e um oxigênio? Pois bem, pessoal, então, como a gente viu agora, juntando hidroxila com hidrogênio forma a água, não é verdade? HOH fica H2O. Então, quem vai entrar, já que eu peguei o grupamento hidroxila do ácido nítrico e peguei o hidrogênio aqui do metano, por exemplo, e juntei para formar água, quem vai sobrar? Vai sobrar o NO2 e o carbono aqui, né? Ambos radicalares. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho,
tá? Quando a gente finalizar os processos. Bom, galera, então esse NO2, que é o grupo nitro, né? Ele vai entrar nesse carbono, ele vai se ligar com esse carbono, formando aqui, ó, este composto, beleza? E a água também. Essa reação ocorre na presença de ácido sulfúrico concentrado e aquecimento. Beleza, galera? Então aqui a gente tem o nitrometano. O nome desse composto é nitro. Lembra que a gente estava nomeando clorometano, bromometano? Aqui é o nitrometano, né? Então, olha só, a nitração, como aqui mesmo diz, um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo nitro, que foi o caso que aconteceu agora, tá? Então, aqui a gente vai ter o nitrometano. Beleza? Assim como na halogenação, a nitração ela também pode acontecer em aromáticos. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem o benzeno, mais uma vez, selecionei um dos hidrogênios dele, né? Aqui a gente vai ter o ácido nítrico. Aqui eu já deixei ele, eu não botei ele desmembrado, como vocês podem ver, né? Mas a gente tem que lembrar que isso aqui tem esse formato, né? Eu posso isolar essa hidroxila. Essa hidroxila vai se juntar com esse hidrogênio formando água. E o nitro, o grupo nitro, vai entrar aonde aquele hidrogênio saiu. Formando aqui, por exemplo, esse composto aqui, que é o nitrobenzeno. Beleza, galera? Tranquilidade até aqui? É basicamente assim que funciona a nitração. Vai sair o átomo de hidrogênio e no lugar dele vai entrar o grupo nitro, que é o NO2. Perfeito? É assim que ocorre a nitração. Bom, galera, e para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai ver ainda a sulfonação. Na próxima aula, a gente ainda vai ver mais alguns processos de substituição, tá? Eu não coloquei todos nessa aula para ela não ficar muito extensa, tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai ver os processos que faltaram, correto? E vamos ver também, vamos dar a continuidade, né, da matéria, tranquilo? Bom, então a gente vai ver agora a sulfonação. Sulf, pessoal, vem do latim, a gente tem que lembrar de enxofre. Lembra quando a gente fala em ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, todos esses ácidos levam o enxofre, por causa desse prefixo sulf aqui, tá? Então, olha só, quando um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo sulfônico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui esse grupo... Aqui a gente vai ter o ácido sulfúrico, né? É dele que vai vir o grupo sulfônico, beleza? Aqui a gente tem o metano, de novo, mesmo exemplo da nitração, né? Metano e benzeno, a gente vai ver esses dois casos, tá? Então aqui a gente vai ter, eu isolei mais uma vez a hidroxila, tá? Lembrando que o ácido sulfúrico, pessoal, ele possui aqui... ele possui duas hidroxilas, beleza? Ele vai possuir duas hidroxilas, só que uma delas vai se juntar com hidrogênio para formar água e depois vai sobrar o grupo sulfônico, certo? Que é o SO3H, beleza? Então foi o que aconteceu aqui, ó. Mesmo o raciocínio do HNO3. Vai sair a hidroxila, vai se juntar com o hidrogênio, formando o quê? Água, né? Sobra, então, esse grupo aqui, o sulfônico, que vai entrar no lugar desse hidrogênio, tá? Vai formar esse composto aqui e água. Pois bem, pessoal, tive que dar aquela pausadinha no vídeo porque o cachorro estava dando uma latidinha, né? Bom, então, voltando aí ao nosso raciocínio, né? O SO3H, que vai entrar aqui no lugar do hidrogênio, é o grupo sulfônico, tá? Então, assim como no grupo nitro, grupo sulfônico, o nome dele vai ser respeitado, né? E que composto foi formado? Esse é o ácido metano, só tem um carbono sulfônico, tá bom? Esse grupamento aqui é o grupamento sulfônico. E forma água por causa da junção da hidroxila com o hidrogênio, né? Do meu alcano, nesse caso.
E se fosse a reação ocorresse com benzeno, né, galera? Ó, selecionei aquele hidrogênio pra gente. H2SO4, que a gente pode entender, né? Isso aqui como OH-SO3H. Quem vai entrar vai ser esse grupo aqui, né? Isso aqui, essa hidroxila vai juntar com o hidrogênio para formar a água, beleza? Então aqui a gente vai ter a formação de água, que nem no exemplo anterior, tá? E vai entrar o grupo sulfônico nesse caso. Então aqui a gente vai entrar no lugar desse hidrogênio, o grupamento sulfônico. Aqui a gente tem a formação do ácido benzeno sulfônico e a água também. Entenderam, pessoal, mais ou menos como é que funciona, né? Esses processos de substituição? Faltaram mais alguns que a gente vai ver na próxima aula, tá? Como eu falei aí para vocês, beleza? E antes da gente finalizar a nossa aulinha, pessoal, eu queria finalizar com mais um pequeno detalhe, que é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui a folhinha anterior. Queria tentar vocês para o seguinte, galera. Essa reação de halogenação que a gente viu no início, tá? Ela ocorre na presença de luz, né? Porque essa luz, na verdade, poderia ser também na forma de calor, né? Temperatura. Ela é utilizada para quebrar justamente essa ligação Cl-Cl aqui, tá? Isso aí já é mais um detalhe para uma prova específica, né? Vamos dizer dessa forma. Essas reações de halogenação em alcanos, elas são vias radicais livres. Não sei se vocês notaram, mas quando ocorre a quebra dessa ligação Cl-Cl, aquela famosa cisão homolítica que a gente viu na aula passada, eu vou ter 2 mols de cloro radicalar, tá? Esse hidrogênio, quando ele sai, tá? Quando esse hidrogênio sai do metano, esse carbono ele fica radicalar também. Aqui acontece aí a cisão homolítica também. Então, vou ter carbono radicalar com cloro radicalar. Eles vão se ligar, né? A gente viu na aula passada que os radicais livres eles são muito instáveis. Eles querem se ligar com quem eles vêm na frente, não é isso? Então, vai acontecer a ligação do cloro radicalar com carbono, formando aí o clorometano. E depois, posteriormente, o HCl, quando o hidrogênio sai para se juntar com esse cloro aqui, tá? A reação que a gente viu da halogenação em aromáticos, deixa eu voltar aqui, ó. Né? A halogenação em aromáticos, ela ocorre na presença de um catalisador, beleza? Aqui a gente já não teria mais a reação via radicais livres, tá? Aqui seria uma reação eletrofílica, beleza? Assim como aqui no caso da nitração, que ocorre na presença do ácido sulfúrico, beleza, pessoal? Então, são pequenos detalhes aí para uma prova específica, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Mas eu queria atentar vocês ao fato da halogenação via radicais livres lá, em compostos, em hidrocarbonetos, né? Em alcanos, mais especificamente. Beleza, galera? Bom, então é isso, galera. Era só esse detalhe que eu queria acrescentar. Gostaria de agradecer a todos aí a presença de vocês, né? E até a nossa próxima aula, pessoal. Cuidem-se, cuidem da família. Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.